Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e eu estou aqui hoje com Didática da Jana para que você possa aprender o que deveria ter aprendido na pedagogia, mas não rolou, né? Que são aquelas coisas que a gente deveria reaprender para poder ensinar, porque a gente não tem certeza da base de estrutura dos alunos de pedagogia, então o correto seria retomar todos os conteúdos. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o alfabeto. Eu sempre trago informações que eu acredito que sejam novas e relevantes para a grande maioria do público. Espero que eu acerte de novo, né? Porque o do alfabeto foi muito sucesso. Eu gostaria, inclusive, de, enquanto eu arrumo aqui os slides, agradecer a vocês que compartilharam os vídeos, porque o material, né, o vídeo, teve mais visualizações do que o anterior, que era do uso da tesoura, que é tão importante quanto, gente. Se vocês puderem, assistam a playlist inteira, porque vai fazer grande diferença na prática de vocês. Eu sempre vou dar uma sugestão de atividade prática, seja ela para utilizar em grupos na classe, ou até mesmo para você aplicar em alunos mais focado, né? Mais focado naquele aluno. Hoje a gente vai tratar das vogais, então eu vou dar início aqui. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e, por favor, compartilhe para que a gente tenha uma nova pedagogia no Brasil. Eu até faço esses vídeos agora da didática com a Jana, por enquanto tem público, né? Porque se diminuir o público, gente, infelizmente eu tenho que parar. Porque, como eu falei, é um vídeo que leva muito tempo para fazer, muito mais do que os outros. Eu tenho um cuidado muito maior. E se eu não tiver pessoas que assistam, não vale a pena fazer esse tipo de vídeo. Então, por favor, eu peço de coração que você compartilhe esse vídeo em todos os locais com professores que você conhece, para que a gente possa mudar a educação do país. Que a gente precisa de mais, e se for depender da escola ou dos governantes, a gente não vai mudar nada. Tem que partir de nós, seres humanos, que estamos dentro do sistema educacional, né? A gente vai falar hoje sobre as vogais, porque já falamos ali da questão do alfabeto, né? E a gente vai começar falando dos sons das vogais, que vai ser o mais importante aqui para nós. É uma aula que serve tanto para os alunos, para os pedagogos aí, né? Não deixa de ser aluno, né, gente? Para as pessoas que dão aula de alfabetização ou educação infantil, porque lidam com o alfabeto, quanto para as pessoas que estão aí de terceiro ano em diante, porque afinal de contas a gente tem questão aí de separação de sílabas, encontro vocálico, classificação de encontro vocálico, que é voltado para terceiro ano em diante e trata de vogais, né? Então, se o professor não sabe esse básico, que é o beabá e das vogais, ele não consegue dar a aula como deveria, né? E daí você vai carregar essa dificuldade para o seu aluno também. Então, graficamente no alfabeto, nós tínhamos visto na aula anterior que nós temos de 6 a 7 vogais no alfabeto, sons. Os sons eu já vou falar. Por que de 6 a 7? Porque, embora a gente ensine errado na escola, o Y também é considerado uma vogal em todos os países, gente, não tem distinção. Você pode, inclusive, olhar no dicionário a letra Y e lá vai estar, se for um dicionário bom, né? Letra do alfabeto que representa som de vogal, né? Então, o Y é considerado uma vogal. E o W é uma letra híbrida, porque dependendo do som, ele pode ser vogal ou consoante, tá? De acordo com a norma culta, o W é vogal, mas a gente tem uma variação quando ele tem o som de V, né? Que nem Wagner. Então, daí a gente tem um som de consoante, portanto, a gente pode classificar como consoante. Os sons, gente, embora eu tenha fisicamente ali no alfabeto de 6 a 7 vogais, o som ele não tem relação com essa representação gráfica, porque a gente tem, por exemplo, a letra O, A, E, I, O, U, tá vendo? O. O ele pode ser às vezes O e às vezes O. Então a gente tem dois sons para a letra O. Na verdade, mais. Mas aqui eu vou ficar só em dois para não confundir a cabeça de vocês por enquanto.
Então, em português, a gente vai ter 12 sons de vogais. E essa variação, ela é normal em quaisquer outras línguas. Eu acho que só o espanhol, que tem menos variação, ele tem ali em torno acho que são 7 variações, mas o restante dos idiomas, pelo menos que eu conheço, as vogais, elas têm variações grandes de som. Olha aqui, ó. No inglês dos Estados Unidos, a gente tem 16 sons de vogais. No inglês do Reino Unido, Inglaterra, para quem não lembra, só tratando aqui de geografia, porque eu dei aula há muito tempo de inglês e eu não concebia aula de inglês sem ensinar cultura, então eu ensinei muito isso. Que o Reino Unido ali é a formação daquela ilha, né? Que antigamente da Rainha Elizabeth, hoje do Rei Charles III. A gente tem Inglaterra. Qual a diferença de Reino Unido e Inglaterra? Reino Unido é uma ilha que engloba Inglaterra, Escócia, Irlanda e Gales, País de Gales. Então, é uma ilha que engloba 4 países, né? Então, a região do Reino Unido engloba esses 4 países, portanto, a Inglaterra está inserida dentro dele. No inglês da Inglaterra, digo, do Reino Unido, né? Porque a gente tem algumas variações também, tá? No inglês dentro do Reino Unido, mas na língua oficial são 20 sons de vogais. Então, eles têm uma variação maior aí. Por isso que o inglês britânico é diferente do inglês americano. E no francês, a gente vai ter de 14 a 16 sons, dependendo da região em que estamos, né? Porque a França também é bem grandinha. Ela tem algumas regiões que têm uma variação sonora. Assim como o português também tem, né? Mas na França é mais acentuado, porque eles são uma língua mais sonora que nós. O português é uma língua quantitativa. O francês não é uma língua quantitativa, então a gente vai ter uma questão de som mais forte. Dito isso, eu vou mostrar para vocês essas variações de som, como que elas são classificadas, para a gente poder ensinar para os nossos alunos. Não só ensinar, porque lógico que você não vai chegar para o aluno e falar: olha, a vogal é classificada por critérios. A gente tem timbre, a gente tem intensidade. Não vai chegar e falar isso. Mas você, profissional, precisa saber, porque é de praxe que o professor saiba mais que o seu aluno, porque senão não faz sentido ele estar numa sala de aula, né? Então, a gente tem algumas classificações aí de vogais. Eu vou pegar 3 delas, que são as mais simples, porque a gente está dentro de pedagogia. Então, a gente vai falar de intensidade, timbre e zona de articulação, tá? Em questão de intensidade, gente, a vogal pode ser tônica ou átona. Vou dar exemplo, tá? Por isso que a gente tem a sílaba tônica, porque provavelmente ela tem uma vogal tônica ali, que tem uma intensidade maior, é mais forte. Então, ó, casa, casa, casa. Se vocês falarem casa, vocês vão ver que o primeiro A é mais forte que o segundo A. Então, esse A de cá de casa, ela é uma vogal tônica. E aquele último A é uma vogal átona. É que eu não coloquei junto para não confundir, né? Olha lá, ó. Coloquei separado. Então, sempre que eu tiver uma vogal mais forte, em som, que a passagem de ar seja mais clara, eu vou ter uma intensidade tônica. E sempre que for mais fraca, vai ser átona. Esses são os nomes corretos, tá? Em questão de timbre, ela pode ser aberta ou fechada. Aqui eu vou dar 2 exemplos. Aberta, porta. Ó, o O é aberto. Porta. Fechada, moço, moço. O. Então, o O é fechado, o O é aberto, como se tivesse um acento. Porta não tem acento, mas poderia ter como a palavra café. Em café, o E é uma vogal aberta, né? Porque ele tem uma sonoridade maior aí. E fechada, você. Já o acento circunflexo, ele faz com que tenha um fechamento da vogal, né? Então, café é, você e. Então, quando for O aberta, O fechada, é aberta e fechada. Vejam que até minha boca tem diferença, né? Em questão de zona de articulação, a gente vai ter a oral e a nasal. A oral é que nem em lata.
Lata, a gente tem oral, né? E em alemã, o an é nasal. Por quê? Porque quando a gente fala vogais orais, a gente não utiliza as fossas nasais aqui para poder passar o ar, né? Então, em lata, eu uso só a questão aqui do ar que sai direto lá de dentro, né? Em alemã, esse tem uns, se vocês puserem alemã, sai um pouquinho de ar do nariz. Então, eu utilizo uma articulação junto com a questão nasal, por isso que ela é diferente. Ela vai ser uma vogal nasal, né? Então, essas são as classificações que a gente tem. Nem é tão difícil assim, né? É mais por causa dessa variação aí. E lembra que eu falei que a gente tem 12 sons? 7 deles, gente, vão ser orais e 5 nasais. Aproveitando que a gente falou disso aqui, ó. 7 orais, tá? Os orais vão ser. Vou falar aqui para vocês, só que eu vou descompartilhar a tela para ver bem direitinho. É até um exercício que algumas fonos costumam fazer, dependendo do que você vai procurar elas, né? Digo isso porque eu já fiz fono por causa do YouTube, né? Então, para expressão aí, para ficar mais clara a minha articulação, para que vocês me ouçam melhor, eu fiz fono durante um tempo. E um dos exercícios era exatamente com as vogais orais, porque faz com que abra o som, né? Então, elas são assim, ó. A, E. Ó a minha boca, prestem atenção na boca. Daí vocês podem fazer junto. De repente, se vocês estiverem sozinhos, não vão achar que você é louca. Né? Igual quando eu fazia fono, a pessoa passa do lado e acha que você não bate bem, né? A, I, O, U. Vocês estão vendo o movimento da boca? Agora eu vou inverter. Que eu falei E. E daí eu tive que abrir mais no E. Vou fazer o contrário. A, E, I, O, U. Vejam que a boca vai fechando conforme chega no U. Então, esse movimento vai trazer as vogais orais, gente. As nasais são em, in, Então, que nem sim. Sim tem um M, né? Ele não tem o tio, mas ele tem um M. Então, ele vai trazer uma nasalidade para a fala, né? Então, é sempre esses que vão ter M ou N juntos, ou o que vai ter o tio, por exemplo, vai ser uma vogal nasal. Então, espero que vocês tenham entendido bem essa parte, porque agora a gente vai para o encontro vocálico. Lógico que para você fazer encontro vocálico, lá no terceiro ano em diante, antes você precisa ter conhecimento que a gente tem as vogais nasais e orais. E qual é a intensidade dessas vogais, aí qual é o timbre, para que eu possa separar as sílabas adequadamente, né? Porque os encontros vocálicos, eles vão também reger essa separação. Então, aqui eu vou falar encontro vocálico de alfabetização e vou falar o encontro vocálico de questão aí de ditongo, tritongo e hiato, em separação de sílabas. Ó, quando as crianças que eu ensinava estavam quase lendo, que tem aquelas crianças que elas estão naquele processo de alfabetização que estão quase lendo. O que que eu fazia? Eu separava só as vogais do alfabeto no mexe-mexe e eu juntava essas vogais para as crianças lerem apenas as vogais, para elas perceberem a passagem de ar mais forte, porque daí é o momento que cai a ficha que eu estou lendo na criança, né? Se você ficar jogando a Deus dará, isso não vai acontecer. Precisa de um trabalho mais específico, você e a criança. Dá para fazer com a sala? Dá. Mas quando você faz direto com a sala, você não tem certeza se a criança está realmente prestando atenção. Então, aquela criança que está no ponto que você fala, nossa, ela está quase lendo. Essa é a criança que você vai pegar e fazer o seguinte. Você vai pegar o mexe-mexe, ou senão você vai fazer fichinhas, dá para fazer também, né? Com encontros vocálicos, que formam palavras reais. Né? Então a criança vai ler lá, você vai falar, fala para mim o nome das letras. E, U. Nem sempre ela vai entender que ela falou eu.
Daí você já fica com o celular do lado para você poder gravar, se for preciso, o som dela falando. Daí você vai falar de novo: "O que que você leu?". "Ah, eu não sei ler". Daí você fala: "Então, lê de novo as vogais. E, u". Agora lê mais rápido, fala mais rápido, porque como são só 2 letras, geralmente a criança consegue falar mais rápido. Ela vai falar: "E, u, eu". Então, daí você vira para ela e fala: "Que é isso?". Às vezes ela não sabe, né. Daí nesse momento você pode gravar no celular ela falando "eu" mais rápido, e daí você fala: "Eu sou sua professora". Você viu onde eu usei "eu"? "Eu sou sua professora". Daí ela fala: "Ah, entendi", né, geralmente acontece isso. E daí você pode dar outros encontros vocálicos para a criança poder treinar, a leitura. Porque como a gente tem um estímulo na escola maior de escrita, nem sempre é feito esse trabalho dos encontros vocálicos na leitura, e ele vai ser essencial para o resto, né? Porque você já treina essa questão até da intensidade das vogais. Deixa eu colocar o próximo aqui. Eu fiz vários encontros vocálicos para vocês terem algum repertório aí, uma coleção deles para pensar e o que dá para o aluno. Daí você pode falar a, u, au. O que é au? Que nem o cachorro faz, au, 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 au. Então você vai brincando com a criança. O, i, oi. Oi, tudo bem? A, i. Ai, bati meu pé. E, i. Ei, você está prestando atenção? U, a, i. Uai, uai, uai. Gente, não sou mineiro, né? Então, uai meu não vai sair lá essas coisas, mas é mais ou menos isso. U, a, u. Uau! Daí você vai treinando, tá vendo? Uau! Você já vai treinando também a questão aí de intensidade para poder dar a tonicidade necessária em cada letra que você está trabalhando enquanto vogal. Para eles perceberem também essa variação, ó. Deixa eu ver se tem alguma. Não, aqui não tem nenhuma. Se eu pusesse um acento no oi, ficaria oi. Oi, que bonito! Então, talvez possa trabalhar também esse tipo de coisa. Então, a intensidade aqui, ela vai reger algumas coisas que a gente vai trabalhar nos encontros vocálicos. A gente vai ter uma intensidade de vogal mais fraca e mais forte, que é aquela que eu trabalhei em casa. No caso de casa, na sílaba tônica, a gente tem o A de cá é mais forte e o ZA é mais fraco, o A, né? E isso vai interferir na nitidez da letra sendo lida. Então, quando eu tenho uma intensidade mais forte, eu chamo de vogal. Quando eu tenho mais fraca, eu chamo de semivogal no encontro vocálico. Não vai entrar naquele exemplo de casa, tá? Ali os dois são vogais, mas só para você entender o de forte e fraco. Quando eu falo de vogal e semivogal, geralmente as semivogais são o i e o u, geralmente, tá? Mas nem sempre a gente tem i e u que são vogais também. Vai depender da palavra, né? Então, quando eu falo, por exemplo, óculos, óculos, o CU não tem encontro vocálico. Então, o U, ele é uma vogal mesmo, tá? Beleza? Não sei se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários, né? Geralmente eu olho os comentários, nem sempre, assim, se for um comentário mais, eu não respondo. Mas se for um comentário, assim, de pergunta, eu costumo responder. E daí, em relação aos encontros vocálicos, a gente tem 3 classificações que são mega importantes e que estão sendo aos poucos retiradas do ensino fundamental 1, mas que não deveriam. A justificativa aí é que os professores não têm competência para dar. Por isso estou eu aqui, dispondo de um tempo que eu poderia fazer um material novo para venda e fazendo um vídeo público gratuito, que eu espero de coração que as pessoas estejam compartilhando, porque senão é um trabalho quase que em vão, né? Para que as pessoas possam entender isso e não seja retirado das séries iniciais, porque vai fazer uma bruta diferença na vida da criança, né? Vai ser aquele adulto que vai crescer professor e não sabe o que está fazendo.
e vai fazer mais caca no mundo, né? Então, não devemos deixar ser retirado o ditongo, tritongo e hiato das escolas, gente. É item essencial aí a partir do 3º ano. O que seria um ditongo, tritongo e hiato? Vai ser um encontro vocálico, a gente já viu aqui alguns exemplos de encontro vocálico, né? Esses aí são todos encontros vocálicos, porque eu tenho duas vogais se encontrando. O ditongo vai ser ou o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou o encontro de uma semivogal mais uma vogal, né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês, sempre 3, tá? Peixe é um ditongo, o ei. Daí, porque às vezes a pessoa vê peixe, né? Como que separa as sílabas de peixe? Daí tem aquela pessoa que não sabe isso das vogais, né? Essa questão de timbre, intensidade, ela não aprendeu direito e vai ler assim, ó. Peixe. Não é assim que separa peixe. Não tem 3 sílabas. É peixe, são 2 sílabas. Por quê? O E é uma vogal, ele é bem forte. E o I vai ser uma semivogal. A gente não fala, vou na feira comprar um peixe. Não, é comprar um peixe. O I eu quase não falo, ele tem uma menor nitidez. Então, ele vai ser um ditongo. O E e aí vai ser um ditongo. Outro exemplo, esse aqui um monte de gente erra, né? Gratuito. Gratuito não é gratuito, tá? Se fosse gratuito, ia ter um acento no i. Gratuito, aí a gente tem gratuito, uma vogal mais uma semivogal também, tá? O i quase não fala, gratuito. E a gente vai ter quadro. O quadro a gente tem uma semivogal mais uma vogal. Lembra que eu falei que geralmente a semivogal vai ser um i ou um u. Quando a gente tem o QU, o U é uma vogal, não deixa de ser vogal porque está junto com o Q, embora seja obrigatório ter o U junto com o Q. É para ele dar esse som de UA, né? Ó, quadro. É que a gente aprende junto, mas o ideal seria aprender separado, né? Porque se fosse sem o U, seria cadro o som. Quadro. Então aí a gente tem a semivogal com a vogal. Quase não se fala o U. Ele é bem só para liaison, né? Para a junção aí do Q com o A. Belezinha o ditongo, gente? E lógico, na separação de sílabas, olha lá, peixe, 2 sílabas. Gratuito, 3 sílabas. Quadro, 2 sílabas. Certo? Eles ficam juntos, os encontros vocálicos de ditongo, na separação de sílaba. Tritongo vai ser uma semivogal, com uma vogal, com mais uma semivogal. São 3 vogais juntas, por isso chama tri. E a gente vai ter um sanduíche aí, 2 semivogais fazendo sanduíche com uma vogal. Por exemplo, em Paraguai, quando eu vou separar as sílabas, Paraguai, fica tudo junto, são 3 sílabas. Por isso que é importantíssimo a gente ensinar isso para as crianças, para elas não terem dúvida na separação também. Saguão, saguão, 2 sílabas. Temos um tritongo. Quaisquer, esse é mais fácil, né? Como a gente tem o Q e o A, fica mais fácil a gente perceber que está junto ali. Mas a gente também tem um tritongo, que é o U, A, I. Quaisquer, certo? E o hiato vai ser o que eles confundem às vezes com o ditongo, que seria o caso aí do P, I, X. Se fosse assim, seria hiato. Mas não é, é o ditongo, como eu falei para vocês. O hiato vai ser a união de uma vogal, som de vogal, com outro som de vogal. Então, as duas serão muito fortes. Como, por exemplo, em saída. Lembra que eu falei do acento? Se fosse gratuito, o i teria acento e seria gratuito. Não é o caso, é gratuito. Quem lê gratuito é porque não aprendeu isso na escola, né? Então, a gente tem... Vejam como é problemático. Até na hora de falar, você fala errado. O hiato, gente, vogal mais vogal. Como o i, ele tá com um acento agudo, ele vai ser forte. Então, daí eu tenho sa, i, da. Nesse caso, são 3 sílabas. O i vai ficar sozinho. Sa, i, da. Ele é um hiato, ele fica isolado.
Maresia. O I aqui ele é mais forte, tá? Do que se eu falasse ai, né? Ai, I, A. Maresia. Maresia. Eu falo bem pronunciado, então a gente tem 4 sílabas. Noel. O O e o E são quase sempre, assim, acho que se tiver exceção é muito rara. Hiato. Lembra que eu falei que I e U podem ser semivogais ou não? O A, o E e o O, eles não costumam ser, tá? Então, o E, a gente tem 2 vogais. Então, quando eu for fazer a separação, vai ser sempre hiato. No, el. Se você for pensar, é uma matéria até bem gostosinha de aprender, né? Eu, pelo menos, gosto muito dessa questão de sons, porque daí eu entendo melhor o que eu estou ensinando, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos agora para poder sair um pouquinho, né, disso. Primeiro eu vou dar a sugestão, que eu não poderia deixar de faltar, né? A gente pode trabalhar as vogais de formas diferentes. A gente tem aí o fichas de leitura, a gente tem o só vogais. Só vogais é bem legal, porque ele vai trabalhar treino do som, a identificação, algumas atividades e brincadeiras começadas com aquela vogal. Então, por exemplo, com A a gente tem, não lembro se é passanel, alguma coisa assim, que é o A de anel, né? E a gente tem o arquivos interativos de vogais, que tem o desenho da fada alfabeta vintage, que foi o primeiro feito aí à mão. Na... Eu tenho uma tábua de desenho do computador, e daí eu fiz essa daí à mão na época, né? Não foi no vetorizado. Então essa fada aí é bem vintage, é uma das poucas que a gente ainda tem nos materiais aí na capa. E daí a gente tem esse arquivo interativo para poder trabalhar com as letras também iniciais. Lá no site janainespolidoro.com.br você tem uma porção desses materiais para alfabetização que vão ter foco na vogal, não apenas para escrever, mas também para ler, que é muito importante. E a gente tem a questão de encontro vocálico, esse daí é vocálico e consonantal. Mas a gente tem também uma hora da revisão, que é outra coleção, que tem só encontro vocálico. Daí ele vai trabalhar primeiro os sons das vogais, para depois trabalhar o encontro vocálico. É um pouquinho mais básico, né? Que a gente vai trabalhar o encontro vocálico dentro dele. Vou colocar uma página para vocês verem, né? Como vocês podem perceber, a gente tem o código da BNCC alfanumérico aí nas atividades. E tem lá o tema, né? Encontro vocálico. Então, ele ocorre quando 2 sons vocálicos aparecem lado a lado em uma única palavra. Então, por exemplo, peixe. Só que peixe está na mesma sílaba porque é ditongo. E cria está nas sílabas separadas porque é hiato. Então, primeiro a criança vai identificar quais são os nomes, o nome, né? Qual que é o nome que tem aí o encontro vocálico, que no caso é a Beatriz, né? Beatriz. Esse E aí, ele é um hiato, né? Se fosse ver. E marque com um X o encontro vocálico que completa a cada uma das palavras, daí a criança vai completar, que nem o primeiro. Meia ou muoi. Então, você pode brincar até de falar oralmente para poder é, a criança perceber bem os encontros vocálicos. Ela vai completar aí com os encontros vocálicos, percebendo melhor o som de cada um. Tem várias atividades, aqui na capinha tem outras, ó, até de leitura, né? Palavra correta, complete as palavras, tem uma série de coisas que dá para trabalhar aí com as crianças. E aqui a gente finaliza a nossa aula 4 de vogais, a próxima aula é de consoantes, porque a gente tem também que aprender a questão de consoantes, afinal de contas a gente tem o dígrafo, por exemplo, no encontro consonantal. Assim como a gente tem o encontro vocálico, a gente também tem a questão do encontro consonantal com seus respectivos nomes. Então, é mega importante que o professor, seja lá qual for a série que ensina, saiba isso. Ah, que eu não vou ensinar para uma criança de primeiro ano de tongo, tritongo e hiato. Não vai. Mas só que você vai trabalhar com separação oral de sílabas. Se você não souber, você não vai ter mais dificuldade para separar essas sílabas oralmente também. E eu já vi até folhas feitas erradas, né? Então, isso é bem preocupante. Mais uma vez, eu ressalto
o meu pedido de coração para você compartilhar esse vídeo. Se não compartilhou até aqui, compartilhe agora, para a gente poder dar essa informação preciosa às pessoas. É uma informação que eu estou dando gratuitamente, né? Eu não estou nem cobrando por ela até o momento, né? Mas ela precisa ser gratificante em relação a visualizações. Então, eu preciso que esses vídeos comecem a atingir mais visualizações. Senão, eu vou ter que cessar e parar, infelizmente, com o trabalho. Espero que vocês tenham curtido, que tenha sido muito útil para vocês. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidório.